Capítulo 16. Uma lição sobre a desordem. Onde será a próxima briga de rua? Como desmercantilizar, desturistificar o aluno inteligente. Também no sentido inverso, o flanador como opção. Continuemos com a teleologia e a desordem, na vida privada e na educação individual. Em seguida, um rápido exemplo autobiográfico. O ecológico e o lúdico, como vimos no capítulo 7. No caso do rapaz que fazia a usual, porém falsa, analogia com o 21. Existem dois domínios: o lúdico, que está configurado como um jogo, com suas regras estipuladas antecipadamente e de forma explícita, e o ecológico, no qual não conhecemos as regras e não podemos isolar as variáveis, como na vida real. A constatação da impossibilidade de transferência de habilidades de um domínio para outro levou-me ao ceticismo geral em relação às habilidades adquiridas em sala de aula. Tudo o que remeta ao não ecológico, em comparação com as brigas de rua e as situações da vida real, não se dá devida ênfase ao fato de não haver evidências de que as habilidades de xadrez melhoram o raciocínio fora do tabuleiro de xadrez. Até mesmo aqueles que jogam um xadrez às cegas com um batalhão inteiro não conseguem lembrar-se mais facilmente de coisas alheias ao tabuleiro do que uma pessoa normal. Admitimos a especificidade do domínio dos jogos, o fato de que não nos treinam realmente para a vida, de que há graves perdas nessa tradução, mas achamos difícil aplicar a lição às habilidades técnicas adquiridas nas escolas, isto é, aceitar o fato fundamental de que o que é aprendido na sala de aula permanece, em grande parte, na sala de aula. Pior ainda, a sala de aula pode trazer algum dano detectável, uma medida de iatrogenia que raramente é discutida. Laura Martignon mostrou-me os resultados obtidos por sua doutoranda Brigitte Ulmer, demonstrando que a capacidade das crianças de contar diminui logo após aprenderem aritmética. Quando se pergunta às crianças quantos intervalos existem entre 15 estacas, aquelas que não conhecem aritmética imaginam que existam 14. Aquelas que estudaram aritmética ficam confusas e, muitas vezes, cometem o erro de dizer que existem 15. A turistificação da mãe coruja. Certa vez, perguntaram ao biólogo intelectual E.O. Wilson qual era o maior obstáculo para o desenvolvimento das crianças. Sua resposta foi a mãe coruja. Ele não usou a noção de leito de Procusto, mas descreveu-a perfeitamente. Argumenta que se costuma reprimir a biofilia natural das crianças, seu amor pelos seres vivos. Mas o problema é mais amplo. As mães corujas tentam eliminar a tentativa e erro, a antifragilidade, da vida dos filhos, afastá-los do ecológico e transformá-los em nerds que funcionam sob mapas preexistentes da realidade, compatíveis com a mãe coruja. São bons alunos, mas são nerds, ou seja, são como computadores, exceto por serem mais lentos. Além disso, ficaram totalmente inaptos para lidar com a ambiguidade. Por eu ter sido uma criança que passou por uma guerra civil, não acredito na aprendizagem estruturada. Na verdade, acredito que o indivíduo pode ser um intelectual sem ser nerd, desde que possua uma biblioteca particular em vez de uma sala de aula, e passe o tempo como um flanador sem rumo, porém racional, beneficiando-se do que a aleatoriedade é capaz de lhe dar, dentro e fora da biblioteca. Desde que tenhamos o tipo adequado de rigor, precisamos da aleatoriedade, da confusão, das aventuras, da incerteza, da autodescoberta, de episódios quase traumáticos. Tudo isso que faz a vida valer a pena, em comparação com a vida estruturada, falsa e ineficaz de um diretor executivo desimportante, com uma agenda predefinida e um despertador. Até mesmo seu lazer é submetido a um relógio, squash das 16 às 17 horas, já que sua vida é espremida entre compromissos. É como se a missão da modernidade fosse extrair toda a variabilidade e a aleatoriedade da vida até a última gota, com o resultado irônico, como vimos no capítulo 5. De tornar o mundo muito mais imprevisível, como se os deuses do acaso quisessem ter a última palavra. Somente os autodidatas são livres, e não apenas em questões acadêmicas. Quem desmercantiliza desturistifica a sua vida. Os esportes tentam embalar a aleatoriedade em uma caixa, como aquelas que são vendidas no corredor 6, ao lado das latas de atum, uma forma de alienação. Se quisermos entender quão insípidos são os atuais argumentos modernos, e entender nossas prioridades existenciais, basta considerar a diferença entre os leões selvagens e os criados em cativeiro. Os leões criados em cativeiro vivem mais tempo, são tecnicamente mais substanciais e têm estabilidade no emprego garantida para o resto da vida, se forem esses os critérios nos quais estejamos interessados. Como de costume, um homem da antiguidade,
No caso específico, Sêneca detectou o problema e a diferença, com a seguinte afirmação: não estudamos para a vida, mas apenas para a sala de aula. Non vitae, sed collidissimus, que, para minha grande consternação, tem sido corrompida e alterada de maneira tendenciosa para atender a muitas faculdades nos Estados Unidos, cujo lema passou a ser non scholae, sed vitae dissimus, o que significa estudamos aqui, para a vida, não para a sala de aula. A maior parte das tensões da vida surgirá quando aquele que reduz e fragiliza, digamos, o formulador de políticas públicas, invoca a racionalidade. Uma educação antifrágil, Barbeu. Algo me curou dos efeitos da educação e me tornou muito cético em relação à própria noção de aprendizagem padronizada. Pois, apesar de ter adquirido diplomas, sou um verdadeiro autodidata. Meu pai era conhecido no Líbano como aluno inteligente e inteligente aluno, um jogo de palavras, já que a expressão em árabe para aluno inteligente e o estudioso é Taleb Najib, e seu nome era Najib Taleb. Foi assim que os jornais publicaram seu nome quando ele obteve a maior nota do Líbano na avaliação de conhecimentos ao término do ensino médio. Ele era uma espécie de orador oficial nacional, e o principal jornal do país anunciou seu falecimento, em 2002, com uma manchete de primeira página, fazendo um trocadilho com seu nome predestinado. O aluno inteligente não é mais inteligente aluno. Como ele frequentou a escola jesuíta da elite, sua formação escolar foi angustiante. A missão dos jesuítas era produzir os mandarins que dominavam a região, por meio da filtragem e refiltragem de alunos, ano após ano. Seu objetivo inicial foi plenamente alcançado, pois, além de ter uma das maiores taxas de aproveitamento em todo o mundo no bacharelado em francês, apesar da guerra, a escola contava com uma importantíssima lista de ex-alunos. Os jesuítas também não permitiam que os alunos tivessem tempo livre, e, assim, muitos desistiam voluntariamente. Dessa forma, é possível supor que ter um pai como orador oficial nacional teria me garantido um antídoto contra a escola. E foi isso que aconteceu. Meu próprio pai não parecia supervalorizar a educação escolar, uma vez que decidiu não me colocar na escola jesuíta, para me poupar daquilo por que ele passara. Mas é claro que isso me deixou livre para satisfazer meu ego em outro lugar. Observar meu pai bem de perto me fez perceber o que significava ser um orador oficial, o que significava ser um aluno inteligente, principalmente no aspecto negativo. Havia coisas que os alunos inteligentes eram incapazes de compreender. Uma espécie de cegueira vinha junto com o pacote. Essa ideia perseguiu-me por muito tempo, como na época em que eu trabalhava no Pregando a Bolsa, onde permanecemos sentados durante a maior parte do tempo, à espera de que as coisas aconteçam. Situação semelhante à de pessoas sentadas em bares ou aos homens da máfia que perambulam por aí. Descobri como selecionar as pessoas com base em sua capacidade de interagir socialmente com as outras, enquanto ficava sentado sem fazer nada e apreciava a ausência de foco. É possível selecionar as pessoas com base em sua capacidade de perambular, como se fosse um filtro, e as pessoas estudiosas não eram boas em perambulação. Elas precisavam ter uma tarefa clara. Quando eu tinha uns 10 anos, percebi que as boas notas não eram tão boas fora da escola quanto dentro dela, já que traziam alguns efeitos colaterais. Elas precisavam corresponder a um sacrifício, uma espécie de sacrifício intelectual. Na verdade, meu pai continuou lembrando-me do problema que ele mesmo teve ao obter boas notas, a pessoa com a pior classificação em sua classe. E, ironicamente, pai de uma colega minha em Wharton, acabou se tornando um comerciante autônomo. De longe, a pessoa mais bem-sucedida da turma. Ele era dono de um enorme iate, com suas iniciais gravadas em letras garrafais. Outro fez fortuna comprando madeira na África. Aposentou-se antes dos 40 anos. Tornou-se historiador amador, dedicando-se, especialmente, à história antiga do Mediterrâneo, e entrou para a política. De certa forma, meu pai parecia não valorizar a educação, e, sim, a cultura ou o dinheiro, e ele me estimulou a procurar por ambos. Inicialmente, escolhi a cultura. Ele era completamente fascinado por eruditos e empreendedores, pessoas cuja posição não depende de credenciais. Minha ideia era mostrar-me exigente no mercado livre. Isso fez com que eu me concentrasse naquilo que um anti-aluno inteligente precisava ser: autodidata ou uma pessoa de conhecimentos, em comparação com os alunos chamados de devoradores em dialeto libanês, aqueles que devoram o material escolar e cujo conhecimento deriva apenas do currículo. Percebi que o limite não estava no programa oficial do bacharelado,
que todos dominavam em maior ou menor grau, o que se refletia na grande discrepância de notas, mas exatamente no que estava fora dele. Alguns podem ser mais inteligentes do que outros em um ambiente estruturado. Na verdade, a escola tem um viés de seleção, uma vez que favorece aqueles mais rápidos em um ambiente dessa natureza, e assim como qualquer outra situação competitiva, à custa do desempenho fora daquele ambiente. Embora eu ainda não estivesse familiarizado com as academias de ginástica, minha ideia de conhecimento era a seguinte: as pessoas cuja força provém dessas modernas e caras máquinas de academias conseguem levantar pesos muito pesados, exibir excelentes medidas e desenvolver músculos de aparência impressionante, mas não conseguem levantar uma pedra. Em uma briga de rua, elas são totalmente massacradas por um sujeito treinado em ambientes mais desordenados. Sua força é extremamente específica de um domínio, e seu domínio não existe fora dos ambientes lúdicos e extremamente organizados. Na verdade, sua força, como acontece com os atletas super especializados, resulta de uma deformação. Para mim, acontecia o mesmo com as pessoas destinadas a tentar obter notas altas em um pequeno número de disciplinas. Em vez de seguir sua curiosidade, tente afastá-las um pouco do que estudaram e assista à sua derrocada, a sua perda de confiança e a sua inconsistência. Da mesma forma que os executivos são selecionados por sua capacidade de suportar o tédio das reuniões, muitas dessas pessoas haviam sido selecionadas pela capacidade de se concentrar em assuntos entediantes. Tenho enfrentado muitos economistas que se dizem especialistas em risco e probabilidade. Quando conseguimos demovê-los minimamente de seu estreito foco, mas ainda dentro da disciplina da probabilidade, eles desmoronam, estampando em seus rostos aquela expressão desconsolada de um rato de academia diante de um gangster que é assassino profissional. Mais uma vez, esclareço que não fui propriamente um autodidata, pois tenho diplomas. Fui, antes, um autodidata com uma barra de pesos, pois estudava o mínimo exato necessário para ser aprovado em qualquer exame, superando-me acidentalmente de vez em quando, e só entrando em apuros algumas vezes, por não alcançar esse objetivo. Mas eu lia vorazmente, volumes inteiros, inicialmente na área de humanas, mais tarde, em matemática e ciências, e, agora, em história, digamos, fora do âmbito dos currículos, longe dos aparelhos das academias de ginástica. Descobri que qualquer coisa que eu mesmo selecionasse seria lida com mais profundidade e amplitude, pois isso atendia a minha curiosidade, e eu conseguia tirar proveito daquilo que, mais tarde, as pessoas classificariam como déficit de atenção e hiperatividade. A usar a estimulação natural como um dos principais motores para a aprendizagem. Para valer a pena, a iniciativa tinha de ser inteiramente cômoda. No minuto em que me entediava com um livro ou um assunto, partia para outro, em vez de desistir por completo da leitura quando estamos limitados ao material escolar e ficamos entediados. Há uma tendência a desistir e a não fazer nada ou a matar a aula em função do desânimo. O segredo é ficar entediado com um livro específico, e não com o ato da leitura. Assim, o número de páginas assimiladas poderá aumentar mais rapidamente do que no sentido inverso. E, por assim dizer, encontramos o ouro sem nenhum esforço, do mesmo modo que na pesquisa racional, porém não dirigida, baseada em tentativa e erro, funciona exatamente como as opções e a tentativa e erro, sem se deixar aprisionar, bifurcar quando necessário, mas mantendo um sentido de ampla liberdade e oportunismo. A tentativa e erro é a liberdade. Confesso que ainda adoto esse método até hoje, enquanto escrevo este livro. Evitar o tédio é o único modo digno de agir. Não vale a pena viver de outra maneira. Meus pais tinham uma conta na maior livraria de Beirute, e eu escolhia livros em quantidades que, para mim, pareciam ilimitadas. Havia uma grande diferença entre as prateleiras da biblioteca e o restrito material escolar. Logo percebi que a escola era um sistema destinado a privar as pessoas de erudição, reduzindo seus conhecimentos a um conjunto limitado de autores. Em torno dos 13 anos, comecei a manter registro de minhas horas de leitura, tentando alcançar entre 30 e 60 por semana, prática que mantive por muito tempo. Li nomes como Dostoiévski, Turgenev, Chekhov, Bispo Bossuet, Stendhal, Dante, Proust, Borges, Calvino, Céline, Schultz, Zweig. Deste eu não gostei, Henri Miller, Max Brod, Kafka, Ionesco, os surrealistas, Faulkner, Malraux, juntamente com outros grandes aventureiros, como Conrad Melville. O primeiro livro que li em inglês foi Moby Dick,
e autores similares da literatura, muitos deles obscuros, além de Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Jaspers, Husserl, Levi Strauss, Levinas, Scholem, Benjamin e outros semelhantes em filosofia, porque eles tinham o supremo status de não fazer parte do programa escolar, e eu não conseguia ler nada do que era prescrito pela escola, de modo que, até hoje, não li Racine, Corneille e outros chatos. Certo verão, decidi ler os 20 romances de Émile Zola em 20 dias, um por dia, e consegui fazer isso com grande custo. Talvez minha filiação a um grupo subversivo antigovernista tenha me chamado a atenção para os estudos marxistas, e aprendi mais sobre Hegel indiretamente, principalmente pela obra de Alexandre Kojève com acento grave vi. Quando decidi vir para os Estados Unidos, repeti, mais ou menos aos 18 anos, a maratona de comprar algumas centenas de livros em inglês, de autores que iam de Trollope a Burke, Macaulay e Gibbon, incluindo Anna e Contramassimi e outros escritores que estavam na moda por terem se envolvido em algum escândalo, não comparecendo às aulas e mantendo a disciplina de 30 a 60 horas de leitura por semana. Na escola, eu havia descoberto que, quando alguém consegue escrever uma redação com um vocabulário rico e literato, porém preciso, sem estar inadequado ao tópico em questão, mantendo certa coerência geral, o tema sobre o qual se escreve torna-se secundário, e quem analisa consegue inferir, a partir dali, o estilo e o rigor de quem está escrevendo. E, durante a adolescência, recebi uma bela bronca de meu pai depois que um jornal local publicou um texto meu. Não quero que você seja reprovado. Essa foi sua condição. Era uma barra de pesos. Não colocar tudo a perder na escola e ler por conta própria, tendo nenhuma expectativa em relação à escola. Mais tarde, depois que fui detido por agredir um policial em uma manifestação estudantil, meu pai ficou assustado e me deixou fazer tudo o que eu queria. Nos meus 20 anos, quando cheguei à fase do o dinheiro, em uma época em que era muitíssimo mais escasso do que hoje, apesar da guerra que estava sendo travada em nosso país natal, meu pai tomou para si essa responsabilidade, atribuindo minha atitude à vasta educação que ele me havia proporcionado e ao modo como aquilo distinguia-me de outras pessoas como ele, cuja instrução era deficitária. Em Wharton, quando descobri que queria especializar-me em uma profissão ligada à probabilidade e aos eventos raros, uma obsessão ligada à probabilidade e aleatoriedade passou a tomar conta de minha mente. Eu também desconfiava de algumas deficiências do conteúdo do material estatístico, que o professor não conseguia explicar, afastando-as de nossa vista, e o ponto crucial tinha de ser, justamente, aquilo que o professor procurava esconder. Percebi que havia uma fraude em algum lugar, que os eventos 6 sigma medidas de eventos bastante raros, eram grosseiramente desprezados nos cálculos e que não havia base alguma para seu cálculo, mas não conseguia articular minha percepção com clareza, e comecei a ser humilhado por pessoas que queriam confundir-me com uma matemática complexa. Eu via claramente as limitações da probabilidade, nítidas como cristal, mas não conseguia encontrar as palavras para expressar essa inquietação. Então, fui à livraria e encomendei. Não havia internet na época. Quase todos os livros que tivessem as palavras probabilidade ou estocástico em seus títulos. Por alguns anos, não li nada além disso, nenhum material didático, nenhum jornal, nenhuma literatura, nada. Eu os lia na cama, pulando de um livro para outro quando empacava em algum assunto que não compreendia imediatamente ou quando me sentia ligeiramente entediado, e continuei a encomendar aqueles livros. Eu estava ávido por me aprofundar no problema das pequenas probabilidades. Isso não me exigia qualquer esforço. Aquele foi meu melhor investimento. O risco acabou por se tornar o tema que mais domino. 5 anos depois, eu estava preparado para a vida e, agora, venho desenvolvendo uma carreira como pesquisador dos vários aspectos dos eventos com pequenas probabilidades. Se tivesse estudado o assunto pelos métodos preconcebidos, teria sofrido uma lavagem cerebral para ser levado a pensar que a incerteza é algo que só se pode encontrar em cassinos. Esse tipo de coisa existe, sim, uma matemática aplicada que não tem relação alguma com os nerds. Em primeiro lugar, encontrar um problema, descobrir a matemática que pode ser aplicada a ele. Da mesma forma que uma pessoa adquire uma língua, em vez de estudar improdutivamente teoremas e exemplos artificiais, e, em seguida, mudar a realidade para fazê-la aproximar-se de tais exemplos. Certo dia, na década de 1980, jantei com um famoso especulador, um homem extremamente bem-sucedido. Ele usou de certo exagero,
Mas tocou no ponto exato. A maior parte do que as outras pessoas sabem não vale a pena saber. Até hoje, ainda tenho a impressão de que o tesouro, aquilo que é preciso saber para exercer uma profissão, é, necessariamente, o que está fora do corpus, tão longe do centro quanto possível. Mas há algo fundamental em seguir a própria direção na seleção das leituras. Já esqueci aquilo que fui obrigado a estudar na escola. Ainda me lembro do que decidi ler por conta própria.